para as nossas vidas. Que o Teu Espírito possa iluminar a sua vida e iluminar toda a nossa compreensão, para que possamos nos alimentar do pão do céu. Abençoamos o Teu servo pelo Teu nome santo. Amém. Amém? Graça e paz, boa noite a todos. Glória a Deus. Feliz, mais uma oportunidade. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, na vida do nosso pastor Nisuzi, pastor Ari, pela confiança. Nos convidaram para estar compartilhando uma breve palavra, com vocês essa noite. Então vamos lá. Vou estar pedindo para os meus irmãos da mídia colocarem aqui Lucas 8. Lucas 8. Amém. Lucas 8, se possível, para me acompanhar na mesma versão aqui, na Almeida Corrigida, se aí tiver. Tem? Amém? Tem? Vamos lá, para não perder tempo. Lucas 8, a partir do versículo do número 40, vai nos dizer assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Versículo 41, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse, em sua casa. Amém? Pai, quero te agradecer mais uma vez, ó Deus, pela essa oportunidade, te louvar, ó Deus. Quero que o Senhor possa me usar nessa noite, que o Senhor venha me esvaziar, para que o Senhor venha crescer nesse lugar. Pois que o Senhor venha conduzir, Senhor, em nome de Jesus, essa ministração da maneira que te apraz, ó Pai. Não permita que eu venha falar nada que provém de Ti, mas que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. Amém? Amados, nós estamos numa campanha cujo nome é... Tirou? Como que é o nome da campanha que nós iniciamos semana passada? E aí? Só as duas? Quem estava aqui quinta-feira passada? Gente, voltamos. Corta aí, edita, corta. Vamos lá. Estamos numa campanha, amém? Qual o título da campanha? Glória a Deus. A tempestade não dura para sempre. Amém? Tempestade, amados, simbolicamente significa as lutas, as adversidades que todos nós enfrentamos. Todos nós, todo cristão vai passar por um tipo de tempestade. Eu gosto muito desse verbo, irmãos.
está conosco aqui na segunda-feira sabe que eu utilizo muito ele. Passar. Estamos na tempestade. Não, estamos passando pela tempestade. Por quê? Da mesma forma que ela teve dia, momento para iniciar, da mesma forma ela tem um dia determinado para acabar. Amém? Como diz no final de Salmos 35, que assim como a noite não dura para sempre, a alegria vem pela manhã, da mesma forma, essa tempestade que você, que eu, que todos que estão aqui, tenho certeza que algum tipo de tempestade, algum tipo de luta, de adversidade, estamos enfrentando. E da mesma forma que ela iniciou, ela vai findar na minha e na tua vida, amados. As tempestades que enfrentamos, também, ela não vai durar para sempre. Mas aqui, essa noite, eu quero usar como exemplo a vida desse homem esse chamado Jairo. Amém? É sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa noite. Na verdade, eu não quero falar aqui sobre a questão que Jairo está inserido. Amém? Se vocês quiserem depois ler o contexto, os versículos depois, vocês vão ver o porquê eu vou estar falando isso. Mas eu não quero me atentar em relação a isso, em relação à tempestade que ele está enfrentando. Mas sim, eu quero me atentar nessa noite com todos vocês. O que me chama a atenção não é a situação que ele estava passando, e sim a maneira, a atitude que ele teve diante dessa situação. E vendo esse texto, eu consegui ver, algumas observações. No versículo de número 40, coloca aqui o mano da mídia, mano Pedro, número 40 de capítulo 8. Presta atenção. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Ou seja, a Bíblia nos fala que quando Jesus desembarca, ali já havia uma grande multidão o esperando. Provavelmente, ele deveria estar desembarcando ali, creio eu, por conta do livro de Lucas, ele estava desembarcando ali em Cafarnaum, que era uma cidade, era um povoado onde Jesus era muito conhecido, Por isso, ali havia uma grande multidão na praia, porque aquela multidão sabia quem ele era e sabia o que ele poderia fazer. Mas no verso 41, coloca aqui, Pedro, no verso 41, se destaca alguém no verso 41, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que ele entrasse em sua casa. E é sobre esse amado que eu quero falar, sobre esse homem chamado Jairo. Precisamos aqui entrar nesse contexto para que nós possamos entender quem esse homem era. Quem era Jairo? Jairo, ele era como a palavra de Deus fala ali, ele era um homem muito importante naquele contexto. Ele era o príncipe da sinagoga. Contextualizando para vocês entenderem o que é o príncipe, o que seria o príncipe da sinagoga, irmão Tite? O príncipe da sinagoga, como eu posso explicar? Como se fosse um pastor, como se fosse um obreiro. Era aquele que era responsável por toda a liturgia, era aquele que era responsável pela sinagoga. Ou seja, estamos falando aqui de um homem que era muito importante. Mas também eu quero dizer que ele aqui, quando fala que ele se prostrando-se aos pés de Jesus, aqui eu posso falar para vocês
que ele estava fazendo uma loucura, na ótica do contexto daquela época. Porque ele está fazendo uma loucura naquele tempo, irmão Tite. Porque Jairo, ele fazia parte da cúpula, da classe religiosa, a qual era o maior grupo que se opunha contra Jesus. Jesus, ele lutou contra os religiosos, contra inúmeras classes, mas os religiosos eram aqueles que, de certa forma, o perseguiam. Por quê? Eles não aceitavam, amados, eles não aceitavam a ideia de Jesus ter nascido numa manjedoura, ter nascido em um lugar simples. Ele não aceitava que Jesus seria uma pessoa simples. Eles queriam que Jesus viesse, talvez, sei lá, de um berço real. Então, por conta disso, eles não aceitavam Jesus, não queriam acreditar que Jesus era o Messias. Pode ver que no ministério de Jesus, nós decorrendo na Bíblia, nós vemos Jesus enfrentando diversas críticas, oposições pelos escribas, os fariseus, os zelotes, ou seja, todo aquele grupo religioso daquela época. E esse homem, Jairo, ele fazia parte dessa cúpula. Ou seja, Jairo, ele era proibido de louvar o nome do Senhor. Jairo, ele era o proibido de acreditar que Jesus era o Messias, como muitos declaravam ali. E qualquer um que declarasse isso ali naquela época, que Jesus era o Messias, eles corriam até mesmo o risco de vida, amados. Tamanha a religiosidade daquele grupo. Eles não poderiam. A mulher do fluxo de sangue, no mesmo capítulo vai falar. A mulher do fluxo de sangue, ela ir até Jesus, em tocar em Jesus, é normal. É normal. Bartimeu, o cego, Bartimeu, chegar até Jesus é normal. Mas vocês veem que nessa passagem de Bartimeu, quando ele começa a gritar, a multidão quer sufocar a voz dele. A multidão não quer deixar com que ele chegue até Jesus. Na verdade, a multidão não estava se preocupando quando ele estava gritando Jesus, Jesus. O que a multidão ali não estava gostando era quando ele falava Filho de Davi. Ou seja, uma pessoa gritar Jesus era normal. Agora, quando essa pessoa gritava Jesus, Filho de Davi, ela estava dizendo em outras palavras: eu sei quem tu é. Eu sei quem tu é. Eu sei que em ti eu posso obter o socorro necessário para a minha vida, porque eu sei quem tu és. Então, por isso que os religiosos queriam, de certa forma, abafar, não queriam deixar o Bartimeu gritar, porque ele gritava não só Jesus, mas ele gritava Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, Jesus, eu te conheço, Jesus, eu sei quem tu és, tem misericórdia de mim. Só aqui, nessa passagem de Bartimeu, a gente já aprende algo, amados. Bartimeu, ele era o quê? Ele era cego. Agora, eu quero que vocês me expliquem. Uma pessoa que é cega, como é que ela sabe que ela está se direcionando? Como é que ela sabe que ela está falando com a pessoa a qual ela quer falar? O contexto diz que ali existia uma grande multidão. Sei lá, poderia alguém vir até ele e falar: pode falar, Bartimeu, só para ele parar de gritar. Pode falar, Bartimeu, eu sou Jesus que você está procurando. Agora, me expliquem, como é que ele sabia que eles estavam falando diretamente com Jesus? É aqui, amado, onde eu entendo aquilo que nós aprendemos
que nós não vivemos pelaquilo que nós vemos, mas vivemos pelaquilo que nós cremos, amados. Se nós estamos passando por uma grande dificuldade, estamos enfrentando uma grande tempestade, não temos que olhar para essa dificuldade, não temos que olhar para essa tempestade, e sim acreditar que ela vai passar. E ela vai passar, amados, e ela vai passar. Amém? Preste atenção aqui. Era a introdução, amados, para vocês entenderem de quem eu vou falar. Vou falar desse homem. Homem esse qual o nome é Jairo. Amém? E agora, era só a introdução, só para nós esquentar. Agora nós vamos pregar. Coloca aí o 41. E eis que chegou o varão Jairo, nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava para que ele entrasse em sua casa. Ou seja, só na introdução nós já vimos que ele não era qualquer um. Jairo não era qualquer um ali naquele contexto, naquela cidade, naquela região. Ele era uma pessoa muito importante, mas mesmo assim ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ou seja, amados, a dificuldade vem para todos. O dia mau vem para todos. A mesma chuva que cai no telhado do ímpio também cairá sobre nós. Não tem para onde correr. A tempestade vem para todos. Mas olha como é que Jairo chega diante de Jesus. Coloca aí o 41, Pedro. Aê, Pedrão. E eis que chegou o varão, príncipe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus. Ou seja, Jairo, quando chega diante de Jesus, ele não chega gritando, ele não chega sacudindo, mas ele chega de uma maneira que chama a atenção de Jesus. Vimos no contexto que ali existia uma grande multidão. Eu acredito que essa grande multidão estavam gritando por Jesus. Jesus, me socorre, Jesus, olha para mim, Jesus, Jesus. Mas teve um homem que chamou a atenção de Jesus. Quem foi esse homem? Jairo. Que forma foi que ele chamou a atenção de Jesus? Quando ele estava diante de Jesus, ele não gritou, ele não sacudiu Jesus, mas ele se prostrou. Ele se prostrou diante de Jesus. Ou seja, ele chamou a atenção de Jesus. Vocês podem ver, amados, que sempre quando alguém quer alguma coisa diante de Jesus, que tem uma multidão, ele sempre vai fazer algo que vai chamar a atenção de Jesus. Já ouviram falar de Zaqueu? Amém? Zaqueu era um homem de pequena estatura, diante de uma grande multidão, não teria como ele enxergar Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore, e ali Jesus passando, olhou ele lá na árvore, ou seja, chamou a atenção de Jesus, porque ele fez algo diferente dos outros. A mulher do fluxo de sangue, ela sabia que ela estava debilitada, creio assim, ela não ia conseguir passar entre a multidão, mas o que ela fez? Eu sei que se ao menos eu tocar na orla, eu serei curada. Ela foi por baixo e tocou, e Jesus falou, opa, alguém me tocou. Mestre, com essa multidão, é claro, está todo mundo aqui, não, mas alguém me tocou diferente. Ou seja, ela chamou a atenção de Jesus. E nesse contexto que a gente está falando aqui, desse homem, da cúpula religiosa, ele chamou a atenção de Jesus. Como? Se prostrando diante de Jesus. Ele não precisou gritar para chamar a atenção de Jesus, mas ele se prostrou.
Esse se prostrou no original, esse se inclinar diante de alguém, no original, significa um reconhecimento de que eu estou à frente de quem é maior do que eu. Jairo, ele sabia quem é que estava na frente dele. Por mais que aquela cúpula, por mais que aquelas pessoas que faziam parte do seu contexto não acreditavam, ele acreditava e ele sabia quem Jesus era. Por isso ele se prostrou diante dele e o adorou. Olha que interessante, amado. Jairo estava desesperado nessa questão, nessa situação, mas ele não deixou que o desespero fizesse com que ele esquecesse quem Jesus era. Porque a circunstância não pode te fazer, a circunstância não pode me fazer esquecer quem Jesus é. Muitas vezes, diante de uma situação, diante de uma circunstância, podemos até duvidar. Será que Jesus está comigo? Já estou tanto tempo nessa prova e essa prova não passa. Será que Jesus está comigo? Irmãos, não podemos duvidar. Não podemos esquecer quem Ele é. Ele está conosco, amados. Ele está conosco. Então, independente da situação, independente da circunstância, nosso papel é adorá-lo. É adorá-lo pelaquilo que Ele é. Pelaquilo que Ele é. Vendo esse contexto de Jairo, eu consigo enxergar Jairo como uma igreja saudável, amados. Por que, irmão Tite? Porque Jairo, mesmo no momento difícil, ele não chega diante de Deus de qualquer jeito. Mesmo no momento difícil, ele não chega pedindo a Deus. Jairo chega diante de Cristo, diante de Deus, diante de Jesus, se prostrando e adorando, amados. Ele chega diante de Cristo o adorando, por mais que a situação, por mais que a tempestade esteja de tal maneira, ele não está olhando para a tempestade, ele tão pouco quer saber da tempestade, ele quer saber que ele está diante de Deus, diante daquele que é o único que ele pode recorrer. E é diante desses, amados, que nós estamos aqui, é diante dele que nós estamos aqui, e Ele está aqui, porque a Sua palavra declara isso. A Sua palavra nos declara isso, amados. A Sua palavra nos declara isso. A palavra de Deus fala que aonde há um ou dois reunidos no meu nome, ali estarei presente. Ele está aqui, amados. Ele está aqui. Então, amados, independente da situação, independente da luta, da adversidade, eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil. Não olhe para a luta, não olhe para a adversidade. Olhe para Cristo, amados. Olhe para Cristo. De onde virá o meu socorro, diz o salmista. O meu socorro vem de onde? Vem do céu. É de lá, é para lá que nós temos que olhar. Nosso olhar tem que estar na horizontal, nosso olhar não tem que estar na vertical, amados. É Ele que é o nosso socorro. O problema, amados, é que infelizmente hoje em dia, nos acostumamos a chegar sempre pedindo algo para Deus, né? Mas só que existe um detalhe, Deus é Pai, amém? Nós somos filhos, amém? Tenho meus filhos, tenho ali o Riquinho. Acredito que se eu perguntar para ele, Riquinho, vamos comprar um telefone para você agora, qual é que você quer? Ele vai querer aquele do Neymar lá. Me ajuda, papai. Ele vai querer né? Não, nessa parte aí não vou nessa daí não, que graças a Deus Deus tratou dessa daí, nessa parte ele é bem tranquilo. Mas tem outra questão aqui que, irmãos, é
é complicado na minha vida. Se eu chegasse para ele e falasse, filho, o que tu quer que o pai te dê e tal? Vê aí, fala aí, no teu ministério. Tenho certeza que ele ia falar da bateria lá, que toda vez ele fala lá que é Ronald. Já semeia com a moto, Ronald. Quase o valor de uma moto, de uma Ronald. Misericórdia. É o que ele quer, mas só que não é a condição que o pai dele consegue ter. Por enquanto tu vai tocando ali na Fênix, lá na igreja. E Deus vai te usar de mesmo jeito. Da mesma forma, é a gente, amado. Nós temos esse costume de pedir para Deus. Podemos pedir, a palavra de Deus fala isso, né? Nós devemos pedir, né? Mas só que Ele só vai nos dar aquilo que de fato precisamos, amado. Ele não vai dar aquilo que nós queremos. Ele vai dar aquilo que nós precisamos. O maior problema é quando esse nosso desejo se torna prioridade e acaba assumindo o lugar de Deus. Esse que é o problema. Hoje, nós vivemos em uma geração, amados, infelizmente, que só corre atrás de Jesus que faz o milagre, né? Se nós olharmos, amados, nas televisões, nós vemos inúmeras igrejas lotadas. Por quê? Estão ali, de certa forma, colocando na vitrine os milagres sendo realizados ali. Ou seja, aquela igreja está lotada. Estamos vivendo nessa geração, amados, que queremos o Jesus que faz o milagre. Mas essa mesma geração que quer o Jesus que faz milagre, irmãos, infelizmente, não se prostra diante do Jesus que é o próprio milagre. E o maior perigo é quando eu somente corro atrás dos milagres que Jesus pode realizar na minha vida. Quando eu corro, quando eu quero somente isso, obter os milagres de Jesus, de Deus sobre a minha vida, eu só vou conhecer o poder de Deus, amado. Porque o milagre apenas mostra o poder de Deus. O milagre não vai mostrar o caráter de Deus. E Deus não está procurando uma geração, Deus não está procurando uma igreja que busca apenas o poder de Deus. Deus está procurando uma geração, Deus está procurando uma igreja que deseja verdadeiramente conhecer o caráter de Deus. É essa igreja que Deus está procurando, amados. O que eu quero dizer é que Deus não nos chamou apenas para pedirmos para Ele. Deus não chamou para apenas sermos como aquelas crianças, aqueles filhos mamados. Pai, dá, papai, eu quero, papai. Não, Deus não quer que nós tão somente só pedimos algo para Ele. O que Ele quer, o que Ele nos chamou, é para nós reconhecermos quem de fato Ele é na nossa vida. Porque a grande verdade, amados, a maior bênção que eu, que vocês, que todos que aqui estão, precisava, já obtemos. Quem tem a sua casa própria? Quem tem a sua Ferrari? Quem tem a sua McLaren? Quem tem o seu... Amados, tudo isso vai ficar para o anticristo. Tudo isso vai ficar para o anticristo. Não é isso que ele quer para nós. Não é isso que ele procura no pecador. O que ele procura no pecador é a salvação. Então, tudo que nós precisávamos, nós já obtemos. O quê? Que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas queremos. E quando nós vivemos atrás de milagres, vamos só correr atrás de algo que de certa forma
é passageiro, amados. Porque os milagres são passageiros. Os milagres são passageiros. Mas ele não. Ele permanecerá para todos sempre. A sua palavra fala que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todos sempre, amados. Mateus 24:35 fala: passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Ele é a própria palavra, ele permanecerá para sempre. Quem não quer viver um milagre, amados? Todos querem viver milagres, não vamos ser hipócritas. Porém, os milagres são passageiros, queridos. E eu provo isso contextualizando com a palavra de Deus. Quem já ouviu falar de Lázaro? Meia dúzia, amém. Depois vocês discipulam os outros e vocês passam lá o endereço de João para eles. Quem já ouviu de Lázaro? Lázaro morreu, amém? Ressuscitou, amém? Cadê Lázaro? Morreu? Morreu. Está na visão, hein? A mulher do fluxo de sangue, amados. Na realidade, essa mulher já era um próprio milagre. Porque eu creio que uma pessoa ser cometida dessa enfermidade, 12 anos, uma hemorragia, não é um sangramento, amado. Você cortou, você sangra. Aqui fala que ela tinha uma hemorragia, amado, por 12 anos. Ou seja, só dela viver esse tempo, 12 anos com hemorragia, ela já era um milagre, amém? Mas ela foi curada por Jesus e não teve mais essa enfermidade, essa hemorragia. Foi curada, amém? Foi um milagre, amém? Cadê a mulher do fluxo de sangue? Está viva? Morreu também? Ou seja, por mais incrível que o milagre seja, amado, o milagre é passageiro. Por mais incrível que seja o milagre, ele é passageiro, ele vai passar. Por isso que Deus não está procurando uma igreja que busque apenas os milagres, ou seja, busque apenas a mão dele. Não, Deus está procurando uma igreja que busque, que queira verdadeiramente o caráter de Deus, ou seja, que queira a sua face e não a sua mão. Por isso, amados, independente da situação que nós estivemos passando, precisamos adorar, queridos. Precisamos adorar. Precisamos adorar. Você pode dizer assim: mas irmão Tite, eu estou passando por um momento desesperador na minha vida, amado. Está dando tudo errado. Eu creio que eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Amém, amado? Tenho um conselho para te dar. Está aí o melhor momento para você reconhecer que até nos dias maus, Deus é bom. Porque o que o inimigo quer é te ver cabisbaixo, amados. O que o inimigo quer é te ver como aquela mulher de Lucas 13 que andava curvada, cheio de demônios na sua costa. Porque ela curvada não permitia olhar. De onde que vem nosso socorro, que eu falei, o salmista? Do alto, ou seja, ela está curvada. Como que ela ia olhar para onde está o socorro dela? Não tinha como, ela estava curvada. Mas Jesus, mais uma vez, ministra um milagre, né? Através daquela situação daquela mulher, e liberta ela daqueles demônios que ela carregava, e ela consegue se esticar e consegue olhar para o céu, amado. Então, ou seja, as adversidades, as situações que nós passamos, que nós enfrentamos, ela vem para nos deixar como essa mulher, carregando peso, carregando peso, carregando peso. E a gente assim, a gente só vai conseguir olhar, como eu falei, no vertical. Nós só vamos olhar para a situação, não vamos conseguir olhar para Deus, não vamos conseguir olhar para onde, de onde vem o nosso socorro. É isso que o inimigo quer, é isso que o inimigo tenta fazer com as nossas vidas, que nós venhamos andar cabisbaixo. Mas eu tenho uma palavra para ti, amado. A Bíblia fala que eu e você somos vencedores, amém?
Não somos vencedores não, amados. Está vendo? Peguei vocês. Nós somos mais do que vencedores, amados. Nós somos mais do que vencedores. Vencedores são qualquer um. Eles que quer ser vencedor, vocês não, era só pegadinha, não é com vocês não. Mas aqueles de lá que quer ser vencedor, amém. A gente aqui não. A gente falou que era vencedor só para pegar ele, mas a gente aqui somos mais do que vencedores. Ou seja, não tenho por que temer, não tenho por que nos atemorizar e tampouco se espantar, porque a palavra nos garante, nós somos mais do que vencedores, amados. Por isso, precisamos adorá-lo, precisamos colocar Ele como prioridade na nossa vida, não como o Deus que pode fazer, mas sim como o Deus que é. Olha o simples detalhe que nós conseguimos enxergar na vida desse homem. Jairo, ele não esperava uma resposta de Deus para se prostrar. Jairo, ele não esperava ser correspondido por Deus para adorar, mas mesmo assim, ele adorou. Mesmo assim, ele se prostrou diante de Deus. É alguém que diz, mesmo que aconteça o que eu não quero, eu vou adorar. Mesmo que aconteça o que eu não estou esperando, eu vou adorar. Independente da dificuldade que eu estou passando, eu vou adorar. Independente da tempestade que eu estou enfrentando, eu vou adorar. Independente do luto que eu estou enfrentando, eu vou adorar. Porque o Senhor é o meu Deus. Aleluia! Aleluia! Glórias! Temos que ser gratos, amados. Temos que ser gratos. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Temos que ser gratos a Deus, porque nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Temos que ser gratos a Deus, temos que ser gratos a Deus. E Ele nos deixou uma promessa. Há dias atrás, o nosso pastor pregou sobre isso. Semana passada, o nosso irmão Alexandre falou sobre isso em Lucas 9. Ouvimos isso através dos nossos irmãos, que independente da situação, independente da tempestade, vamos passar por ela, vamos passar, amados, vamos chegar ao outro lado. Ou seja, não iremos ficar nessa situação. Podemos até estar no meio de uma grande tempestade, mas nós sabemos, nós temos a convicção que ela tem hora e tempo determinado para acabar, amados. Amém? Coloca aqui, ô Pedrão, 49. Falei que eu ia ser rápido, não quero esticar muito. Espera aí, Pedrão, espera aí, volta aí. Amém. Aí nós fazemos uma pergunta quando estamos diante de uma grande adversidade, de uma grande tempestade. O que fazer quando não há nada para fazer? Vocês já se pegaram nessa situação? Estar diante de uma causa onde você, com as suas limitações, não consegue ver recurso para você sair dessa? E aí a gente faz essa pergunta, e agora? O que fazer? O que fazer quando não há nada para fazer? Deus nos deixou uma estratégia. E nós aprendemos com esse homem, com Jairo. O que fazer quando não há nada para fazer? Chame a atenção do mestre, amado. Chame a atenção dele. De qual forma? Orando, buscando ele. Jairo, mesmo diante da adversidade, ele se prostrou e adorou. Então, independente da situação que nós estejamos enfrentando, olha aí que bênção. Estava passando uma prova aqui, ó, mas veio o refrigério. Aleluia. Estava passando uma situação a qual ele não sabia como enfrentar. E aí o que ele fez? Ele recorreu a Jesus. Ele se prostrou, ele adorou. Em outras palavras, ele orou.
E como é que Jesus nos ensinou a orar? Coloca aí, Pedrão, Mateus 6, 9. Colocou? Amém. Tem que estar ligeiro, senão eu vou falar para Marcelo cortar o lanche lá da célula. Hein? Olha lá o que a Bíblia diz lá. Ó. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais, ou seja, acima de tudo e acima de todo, santificado seja o seu nome. Adoração, adoração, adoração. Isto é uma adoração. Pai nosso que estás no céu, ou seja, aqueles que estão acima de tudo e de todos, aquele que está no controle de tudo, é esse o nosso Deus. Independente da situação, Ele quer que nós colocamos diante dEle. Então, primeiro nós temos que orar, exaltando o nome dEle. Depois, nós rogamos Ele. Santificado seja o teu nome. 10. Venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade. Não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque a vontade dele, amados, ela é soberana. A vontade dele não é como a nossa. A vontade dele, ela é soberana. Romanos 12, 2 fala que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Independente da situação que nós estamos enfrentando, amado, essa situação, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Não cabe a nós querer entender, cabe a nós aceitarmos. Romanos 8, 28 fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Será que Jesus sabia o que Jairo precisava? É claro que sabia. Jesus, ele tinha as duas naturezas. Jesus era homem, mas também era Deus. Será que Jesus sabia o que Jairo precisava? Claro que precisava, claro que sabia, amados. Mas Jairo entende que o fato dele saber não isenta a obrigação dele expor a Deus aquilo que ele precisa. Sabe aquela pessoa que ora assim? Senhor meu Deus, o Senhor sabe de tudo que eu preciso. É claro que Ele sabe, amado. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. É claro que Ele sabe, amado. Mas Ele quer que nós verbalizamos. Ele quer que nós falamos. A Bíblia nos fala isso no livro de Filipenses 4:6, que as nossas petições e as nossas súplicas devem ser reconhecidas diante dEle, diante de Deus. Precisamos falar aquilo que nós precisamos. Ou seja, aquele cego que precisava de uma visão, tinha necessidade de Jesus olhar para ele e falar: o que queres que eu te faça? Aquele paralítico tinha necessidade de perguntar: o que eu quero que eu te faça? Pô, é óbvio, o cego quer enxergar, o paralítico quer voltar a ficar de pé, mas Deus quer que nós falamos, Deus quer que nós colocamos para Ele. O momento pode estar difícil, você pode estar sentindo no meio do furacão, da tempestade, mas Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Fala para Ele, amado. Ele quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir tua voz. Não permita que essa tempestade abafe a sua voz. Não permita que essa situação que você está enfrentando deixe de você orar, deixe de você buscar a Deus. Nós vemos aqui Jairo, ele trabalhando com dois princípios. Ele adorou e também ele orou. Ou seja, nós vemos dois princípios aqui, amados: adoração e oração. Ou seja, uma igreja que não vive esses dois âmbitos, ela é uma igreja falida, amados. Uma igreja que não adora, que não reconhece quem Ele é uma igreja falida espiritualmente falando. Uma igreja que não ora, ou seja, não se relaciona com Deus, ela é uma igreja falida, amados.
Como que eu vou dizer que eu sou íntimo se eu não me relaciono com Ele? Precisamos entender que a oração é o melhor meio para desenvolvermos um relacionamento com Deus. Mas ainda assim existem aquelas pessoas que se apegam naquela tese. O pastor Ari está ali? Tá. Vou pedir para o pastor Ari orar por mim. Porque a oração do pastor Ari vai mudar a minha vida. Irmãos, com todo respeito, pode pedir oração ao pastor, mas a gente vê muito isso. Final de semana vai ter 2 pastores aqui de fora. É normal, pessoas irem atrás deles pedirem oração, né? Possivelmente algum deles venha trazer material, trazem livros. Vamos abençoar ele? Amém. Aí nós compramos os livros dos pastores, mas o livro do nosso pastor nós não compramos. Amém? Então, as pessoas vão atrás dos pastores querendo uma oração. Por quê? Porque a oração do pastor pode mudar a minha vida. Agora, eu faço uma pergunta. Por que a oração do pastor ela é mais poderosa do que a sua? Muitas vezes entende, né? O pastor é o anjo da igreja, Tite. O pastor, ele tem uma oração poderosa, né? Pastora Liliane, quando ela ora, ela manda fogo e tal. Amém, amados. Amém. Oração poderosa. E certa vez eu ouvi uma frase e eu guardei essa frase comigo, a respeito dessa questão de oração poderosa. A frase dizia assim: não existe oração poderosa. Não existe oração poderosa. O que existe é um Deus poderoso que ouve oração de pessoas limitadas. Isso sim é o que existe. Não existe oração poderosa. Existe um Deus que ouve oração de pessoas fracas e limitadas. Então, por mais simples que seja sua oração, Tite, mas eu não sei orar, Tite, eu não sei orar como você, nem quero que tu ore como eu, irmão. Ora como você. Por mais simples que seja a oração, temos que orar. Temos que orar. Devemos voltar a essa essência, amados. Devemos voltar a esse hábito de oração. Não precisamos ter que levantar campanhas aqui na igreja para voltarmos a orar, amados. Me desculpa eu falar, queridos. Me desculpa eu falar. Mas eu acredito que muitos hoje não têm mais esse hábito de oração. Infelizmente, amados. Sabe por quê? Porque a oração, ele é o termômetro de uma igreja. A oração, ele é o termômetro de uma igreja. Ou seja, quando todos os membros da igreja estão na mesma visão, orando, buscando, clamando a Deus, as coisas acontecem, amados. As coisas acontecem. Agora, quando uma parte ora e outra parte não ora, infelizmente não acontece. Porque casa dividida não prospera, amados. Não prospera. Agora, quando estamos todos na mesma visão, estamos todos na mesma luta, afinal fazemos parte do mesmo corpo. A dor que é do meu irmão tem que ser a mesma dor que a minha. Eu tenho que me alegrar quando ele se alegra e também chorar quando ele chora. E vice-versa. Hoje em dia está mais fácil eu chorar. Quando o irmão se alegra, eu fico triste, né? O nosso irmão Sérgio aqui não está, mas algumas segunda-feira ele falou algo aqui na oração. Infelizmente é verdade. Nós vemos isso. Pessoas hoje em dia que falam assim: Tite, eu quero te ver bem, amado. Eu quero te ver bem. Mas não quero te ver melhor do que eu. Tite, tu comprou um carro? Comprei. Qual carro? Uma Brasília. Glória a Deus pela tua vida. O meu é um Rolls Royce. Ou seja, as pessoas querem nos ver bem, mas não querem nos ver melhor do que ela. Então, ou seja,
chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, né? Deveríamos ser assim. Mas devemos orar, mas devemos voltar a essa essência. Por quê? A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo, amados. Passamos tanto tempo conversando no WhatsApp, com amigos, com colegas e tal. E quanto tempo passamos orando, buscando ao Senhor? Mas é oração, amados. É um tempo de qualidade, ou seja, tendo um diálogo com Ele. Você falar e ouvir Ele te responder. Porque assim é uma oração. Coloca aqui, Pedro. Jeremias 33:3. A oração é um diálogo. Olha o que Jeremias 33:3 fala. Clame a mim. Ó Deus falando com a gente. Clame a mim. Fala comigo. E você vai falar com Ele. E depois? E eu te responderei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que nem sabes. Ou seja, a oração é um diálogo. Mateus 7:7. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Temos que ir até Ele, amados. Salmos, coloca Salmo, Pedro, 50:15. Olha o que ele fala. Estamos num momento de dificuldade, amados. Não tem para onde nós recorrer. Recorra diante dele. Olha o que Salmo fala, amados. Invoque-me no dia da angústia. E o que ele vai fazer? Ele vai nos livrar. Não para nós nos engrandecermos, mas sim para glorificar o nome do Senhor. Deus quer que nós voltemos a orar. A parte B de Tiago 5,16 fala isso, que a oração de um justo tem muito poder. Jesus diz em Mateus 21:22, tudo que pedires em meu nome, tudo que pedires no nome dele, vamos receber. Devemos acreditar na força da oração. Precisamos voltar a ter uma vida de oração. Sabemos que muitas vezes é difícil, amado, encontrarmos um tempo hábil, porque às vezes o dia a dia, a correria, na nossa casa, não conseguimos ter esse tempo para nos concentrarmos, para ter uma hora ali com Deus. Mas nós temos aqui, o tempo, onde nós podemos vir aqui. A igreja fica aberta, podemos vir aqui, para tirar um tempo para orar. Hoje em dia nós temos oração aqui, segunda, amém? Segunda, 6 horas, quarta-feira, 3 horas, e no sábado, às 9 horas da manhã. Ou seja, não conseguimos em casa, mas conseguimos vir aqui. Aí muitos falam o quê? Sábado tinha quantos aqui? Pô, não tinha ninguém. Por quê? Ah, não tive tempo. Não consegui tempo para ir orar. Mas tempo, não consegui arrumar 1 hora para estar na igreja para orar. Mas 1 hora para malhar, a gente tem. 1 hora, 2, 3 ou mais, para ficar sentado no sofá com a perna cruzada e WhatsApp, TikTok, as outras coisas tudo lá, a gente tem. E o tempo para buscar a Deus? Esse tempo está difícil, Tite. Eu não estou conseguindo. É que infelizmente, amados, isso é uma realidade. Ninguém tem tempo hoje em dia. Porque tempo não se tem, tempo se cria. A gente só tem tempo para aquilo que nós estabelecemos como prioridade em nossas vidas, amados. Porque temos tempo para tantas coisas, se nós pararmos para orar, olhar, mas infelizmente nós não temos tempo devido para orar. Sabe por quê? Porque colocamos tantas coisas como prioridade que acabamos tirando a oração do lugar a qual ela nunca deveria ter saído das nossas vidas, que é a prioridade das nossas vidas. Deveríamos ter esse hábito de ter uma vida de oração com Deus. Teve uma certa feita que escutamos uma fala a respeito dos dízimos, amados. O dízimo nós entendemos que é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos, amém? Eu recebo 10, eu dizimo R$1. Eu recebo 1.000,
dizimo 100. Certo, professor, matemática? Amém? E no dia? Quantas horas nós recebemos no dia? 24 horas, amém? Então, se nós formos tirar 10% desse dízimo das 24 horas que Deus nos dá, deveríamos que, no mínimo, passar quanto tempo com Ele? 2 horas e 40 minutos. Eu estou falando aqui há 30 minutos. Tem gente que já está, caramba, esse cara não para de falar. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos enfrentando, amado. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Não temos orado, não temos buscado. Vemos pessoas espirituais e vemos pessoas não tão espirituais. Por que nós vemos a pessoa espiritual? Porque essa pessoa, ela busca. Por que vemos pessoas não tão espirituais? Porque essa pessoa não busca. Está aqui na igreja por estar. Acabar o culto aqui, fala assim: ô irmão, qual foi a referência que o Tite falou lá? Ele falou um monte de coisa. Ou seja, não está enxertado na videira. Mas nós, como discípulos, como seguidores de Cristo, temos que ter isso na nossa vida. Temos que buscar a Deus. Temos que orar. Temos que clamar a Deus. E se nós pararmos para olhar, amados, a oração é como se fosse uma plantação. O que esse Tite está falando? Oração é uma plantação? Vocês querem ver? Eu falo para vocês. Eu tenho certeza que aquilo que você vive hoje é resultado daquilo que você orou no seu passado. Se você parar para analisar tudo aquilo que você tem hoje, você vai ver que muitas coisas que você tem hoje fazia parte da sua lista de oração no passado. E hoje em dia não está mais naquela lista, porque hoje em dia já se faz real, porque você orou, você acreditou que Deus poderia fazer, e Deus respondeu, porque Deus responde nem no nosso tempo. Nós vivemos um tempo imediatista, nós queremos orar e queremos que aconteça, mas não é dessa forma que acontece, no tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas. Podemos passar a tempestade que estivermos passando, podemos enfrentar a luta que estivermos enfrentando, mas nós sabemos aonde que nós devemos recorrer. Tem situação que eu posso recorrer a um irmão, talvez esse irmão pode me ajudar, mas tem situação que nos tornamos limitados. Então, ninguém vai nos ajudar, somente Ele vai nos ajudar. E qual é a forma que nós nos direcionamos para Ele? Pelo menos eu só conheço uma maneira. Se alguém saiba outra, por favor, me ajude, me ensine. Porque a única maneira que eu entendo de me direcionar a Ele é orando, é buscando a Ele, orando, me santificando, jejuando, buscando a Ele. É a única maneira que eu tenho. Então, amados, devemos tomar cuidado com quem nós compartilhamos até as nossas lutas. Coloca agora aqui, Pedro, 49. Já estou findando, Renan, se quiser trazer o pessoal. Olha o que diz no 49. Estando ele falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: sua filha já está morta, não incomoda mais o mestre. Ou seja, amados, dependendo da situação que nós estamos passando, nós temos que ter cuidado com quem nós compartilhamos. É aquela história: não mostre as suas feridas para aqueles que não podem curá-la. Mostre a sua ferida para aquele que pode derramar, aquele que dá o bálsamo necessário para ele, para curar, para cicatrizar essa dor, essa ferida que tanto te magoa, tanto te consome. É só um que pode nos consolar, pode nos acalentar, que é o Espírito Santo, é Deus. 50, Pedro. Olha o que fala no 50. Jesus, porém,
olhando, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Você pode estar vivendo por um momento muito difícil, mas pior que o momento seja, Ele nos garante, amado, Ele está conosco. Por isso que Ele termina falando aqui, ó: não temas, não temas, mantenha o foco, mantenha os seus olhos fitados em mim, não temas, eu estou contigo, em meio à adversidade, em meio à tempestade, eu estou contigo. Isaías 41:13, eu sou o Senhor, o seu Deus, aquele que te segura pela tua mão direita e diz: não temas, eu o ajudarei. É Jesus falando. Você não tem que acreditar naquilo que você está escutando, você não tem que dar ouvido para aquilo que você está ouvindo, você não tem que acreditar naquilo que você está vendo. Temos que acreditar naquilo que o Senhor falou comigo e naquilo que o Senhor falou contigo, amado. Eu creio que todos que estão aqui já recebeu uma promessa de Deus. Creia na promessa de Deus, creia naquilo que Deus falou contigo, amados. Por isso, amados, não tema, não tema, Ele está conosco, Ele está com a gente. Tamanha tempestade, Ele está com a gente. Não temas. Aqui que eu queria chegar, amados, nessa frase aqui, ó, depois da vírgula. Tomou pela mão de... volta lá, 50. Está me vendendo, Pedro? 50. Rápido. Está acabando o tempo, Pedro? Marcelo, corta, não vai ter mais. Olha, rápido, né? Rápido, né? Olha lá, ó. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, vírgula, olha o que diz lá, ó. Crê somente. Olha o que fala aqui, ó. Crê somente. Jesus não falou somente creia, somente crê. Jesus falou crê somente. O que quer dizer isso? Somente crer é apenas acreditar. Somente crer é só acreditar. Mas Jesus falou, crê somente. No original, sabe o que ele está dizendo aqui, amado? Você está numa dificuldade. Você está passando por uma prova. Você está passando por uma luta, a qual todos aqueles que estão à sua volta estão olhando para você e falando: irmão, tu não vai conseguir sair dessa. Teu filho que está preso, tu não vai conseguir sair dessa. Ele não vai mudar. Você já viu que quanto mais você levanta a campanha, ele só piora? Não adianta, ele não vai mudar. Aquele que está preso, acorrentado nos vícios da droga, não adianta, ele não vai mudar. Aquela enfermidade que para muitos, para o homem, não tem cura, não adianta, não vai curar. Se nós pararmos para ouvir essas pessoas, amados, a nossa fé vai minguar. Por isso que Deus fala aqui, Ele não fala somente crer, Ele fala crê somente. O que quer dizer esse crer somente? Esse crer somente quer dizer creia sozinho. Por mais que ninguém creia você sozinho. O seu filho, todos estão falando que ele não tem jeito, crê você sozinho, ele tem jeito. Crê você sozinho, ele vai mudar. Essa situação que você está enfrentando, a qual muitos falam que não tem jeito, creia que vai mudar. Nós servimos o Deus, o qual é o Deus do impossível. Lucas 1:37 fala: o que é impossível para o homem é o quê? Não é nada para ele, amados. Então, crê somente, amados. Crê somente, crê sozinho, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. A luta pode estar grande, a prova que se levantou pode estar grande, mas creia você sozinho. Se não tem ninguém para orar junto com você, ore você sozinho. Se não tem ninguém para levantar uma campanha de oração
com você, levante você sozinho. Se não tem ninguém para adorar com você, adore você sozinho. Creia você sozinho. Creia você sozinho, porque Deus vai te honrar, amado. Aleluia! 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 Eu não sei qual é a situação que tu está enfrentando, amado. Eu não sei. As horas estão passando, mas eu tenho certeza que adversidades estamos enfrentando, que lutas estamos passando. E é você a qual nós queremos orar. Eu peço que você saia do seu lugar. Essa situação que você olha e você acha que para você não tem mais jeito, é sobre você que nós queremos orar essa noite. Essa tempestade que se levantou sobre a tua vida, que você não consegue olhar, não consegue enxergar uma direção para a qual você deve ir, é sobre você que nós queremos orar.